Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, no dia 13 de agosto, sabadão, logo cedo aí, as notícias para vocês. Hoje eu vou É gravado, né? Esse era para ser ao vivo. Se tudo der certo, hoje à tarde eu faço uma livezinha aí, só para a gente tirar as dúvidas da semana inteirinha, tá certo, pessoal? Mas hoje tem um futebolzinho dos pais, então eu vou lá correr um pouquinho essa bolinha aí, ó. Eu, como jogando bola, eu sou excelente youtuber. Jogo nada. Mas vamos lá, Day News de hoje, nós temos aí, vou agradecer novamente a minutagem feita ontem pelo Sérgio. O Sérgio está assistindo diariamente o Day News e está botando a minutagem para mim. Assim que a Daniele voltar, ela vai fazer a minutagem para mim, aí já tá, eu vou dispensar o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, aí pela ajuda e também facilitando para que os colegas assistam. E hoje vai precisar de minutagem, que isso vai ficar longo. A gente tem as altas e baixas do dia, muitas altas, proventos de ontem, fatos relevantes, alguns fatos relevantes, bastantes relatórios gerenciais e o comentário do Kiko, aquele tema que as pessoas mais me perguntaram ontem, é o que eu trago hoje, para tentar dar a minha opinião, porque também nem sempre é a verdade absoluta a minha opinião. Normalmente eu estou errado. Ele avisa vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, a responsabilidade passada, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, para todo dia essa semana, IFIX subiu. E subiu ontem mais 0,68%, que é para o IFIX uma boa alta. Semana passada estava rompendo os 2.800 pontos, já estou enxergando semana que vem rompendo 2.900 pontos. Então o otimismo para os fundos imobiliários começou, vamos ver aí até onde, acredito eu, só pelo fato da suposição da Selic ter chegado ao seu ápice, os fundos imobiliários começaram a subir. E sim, muito empurrado pelos fundos imobiliários de tijolos, que estavam bem descontados e agora estão subindo. Quem se posicionou está feliz da vida. Falando nisso, vamos ver aqui as maiores altas de fundos imobiliários em geral. Primeiro aqui, um fundo imobiliário com prazo determinado para acabar, é o RBDS 11, depois o PAB 11. PAB 11 é o fundo imobiliário que tem patrimônio líquido negativo, mas tem gente comprando só pelo preço, sem saber a história desse fundo. Cuidado, gente, passe longe do PAB 11. Eu sei que eu não posso fazer indicação, mas a indicação que eu digo é estude o PAB 11, que você vai ver que eu tenho razão. Passe longe. O RCFA 11 também subiu 7,35%. Outro fundo imobiliário que também não gera renda. FAMB 11 subiu 4,32%. Também sem notícias sobre novos inquilinos lá no FAMB 11, mas subiu bem. Mas se levar em consideração que ele, quando tinha inquilino, ele custava R$2.000, hoje ele está custando R$795. Ainda falta muito subir para chegar naqueles R$2.000. Vino 11 subindo bem, quem comprou lá em 41, 42 está sorrindo agora para as paredes. Vino 11 chegando a R$46, aí subindo 4,28%, e o New 11 subindo 4,27%. Do lado das maiores baixas, FPNG 11 caindo 4%. Não lembro, não sei por que uma queda tão grande. HSLG 11 também caindo 3%. MFAI 11, aquele FOF que investe em fundos e ações imobiliárias, caindo 3% aí. BLUR 11 caindo 3%. SCPF 11 caindo 2%, depois de ter subido bastante, mais de 15% da semana, durante a semana, caiu 2% ontem. E o VVPR 11, eu acho que o pessoal não gostou de ter concretizado o fato de ser incorporado ao BTLG, caiu 2% ontem. Já falando só daqueles que participam do IFIX, a maior alta, o Vino 11, 4,28%. Depois o SARI 11, que paga 1% aí, estava bem descontado.
Agora o AR11, ó, um papel aqui, ó, indexado à inflação, subindo bem, aí 3,45%, mas ele tinha caído muito, né? Ele agora é base 10, tá R$ 9,00 aí o AR11. XPSF11 subindo 3,19%, e o CAFOF11 subindo 2,28%. RBRF11 subindo 2,81%. Temos aí dos 6, 3 FOFs subindo mais de 2%. Entre as quedas, HSLG11 caindo 3,28%, TRX caindo 1,36%. Teve gente me perguntando, nossa, por que está caindo muito o TRX? Eu fui olhar, ele ainda está lá acima do seu valor patrimonial, ainda está nem está caindo lá essas coisas. Apenas algum grande cotista vendeu suas cotas, por isso que o preço caiu. Tigar caindo 1,02%, já está acima do valor patrimonial, Tigar 11. HGFF11 caindo 0,99%, MCHF11 caindo 0,84% e RBRL caindo 0,77%. Tirando a HSLG11, as outras quedas são quedas menos significativas. As altas foram mais significativas ontem, por isso que o IFIX está para cima. Entre os fiagros, tivemos aí o PLCA11 subindo 3,42%, tem baixa liquidez, então acaba tendo um spread muito grande entre o valor de compra e o valor de venda. O JGPX11 subindo 1,24%, EGAF subindo 1,01%. CPTR11, que anunciou a nova emissão, subiu 0,63%. O pessoal ainda muito animado com o provento do CPTS11. Já nas maiores baixas, XPCA11 caiu 1,52%, DECRA11 caiu 0,92%, na verdade foi o desconto do provento. Não é o desconto do provento, mas o pessoal caindo, o RZAG11 também caindo 0,48%, e o Vigia caindo mais 0,10%. É o último da lista ali. Eu falei sobre ele porque tem notícias sobre eles. Esses dados são todos tirados do site statusinvest.com.br. Lá você acha todos esses dados atualizados em tempo real. Proventos, nos proventos, a gente teve ontem essa pequena listazinha de proventos, inclusive foi feito ontem o The News Proventos aqui. O destaque aqui, quando a gente começa a ver o ARCT11 pagando menos de 1%, deu 0,99% o dividend yield aí do ARCT11, praticamente 1%, mas isso já é uma queda aí devido à inflação, que nos próximos meses a inflação dele provavelmente, ele sempre pega 2 meses atrás, então deve repetir esse provento no próximo mês, e depois que ele vai ter uma queda. A gente vai ver o real aluguel da RCT no período que ele pegar aquela inflação negativa, porque o pessoal paga para poder ter seu direito de compra no RCT, comprar o imóvel de volta, o vendedor paga o valor do aluguel mais a inflação de 2 meses atrás. Então, essa inflação de julho, a gente só vai ver ela no ARCT lá no pagamento do mês de outubro. A gente vai ver essa inflação de julho. E me chama a atenção aqui os 3 primeiros aqui da lista, são FOFs, todos pagando mais de 1%. Muito bom mesmo acompanhar os FOFs nesse sentido. Ainda complementando essa lista aqui, informou o BDIF11, o FII Infra informou R$ 1,75, que dá um dividend yield de 1,81%, o PVP dele está 0,98. Faltou ele nessa lista, no momento que eu fiz o vídeo ainda não tinha encontrado o anúncio de proventos dele. É um pouquinho mais trabalhoso achar os proventos dos FII Infras. Fatos relevantes comunicados ao mercado, vamos nessa RBCO11. Primeiro eu quero situar vocês como o mercado é uma coisa engraçada. Cotistas solicitaram uma Assembleia Geral Extraordinária para substituir o administrador e o gestor do RBCO11, para quem não lembra, tá? Aí agora, ontem soltou o fato relevante, objetivando o alinhamento com os cotistas, a gestora e a administradora do fundo concederam um desconto na taxa de administração do fundo, reduzindo a taxa cobrada para 0,36% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
e será aplicada a partir do dia 10 de agosto de 2022, por um período de 24 meses. Pois é, vocês estão vendo o valor de mercado que está. O fundo está com desconto em relação ao seu valor patrimonial de 50%. Aí eles agora resolveram dar esses descontos, mas só porque anteriormente não tinha ninguém, estava tudo normal. Agora que tem gente de olho no fundo, eles resolveram dar o desconto. O novo valor de taxa após o desconto acima descrito, que independe de deliberação em assembleia para ser implementado, representa uma redução de 64% em relação à taxa contratada no fundo, com base na cotação atual do fundo em relação ao seu valor patrimonial. A título de comparativo, representa menos de 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas. Pois é, então agora sim, baixando essa taxa, vai ficar em relação ao valor de mercado, vai ficar uma taxa mais ou menos atrativa, 0,8 aí, porque antes estava altíssima em relação ao valor de mercado que estava. CPPR 11 anunciou nova emissão de cotas, uma oferta pública, o volume total praticamente 250 milhões de reais, preço da cota R$ 100,62, que vai ser R$ 96,72 referente à cota, e R$ 3,96 é taxa, é exatamente tudo isso de taxa, database dia 17/8, fator de proporção grande, 2,49, então o fundo vai crescer 249%, vai crescer bastante esse fundo aí. Outra emissão, também de Fiagro, Vigia 11. Quando eu fico dizendo para vocês, cuidado, não compre com ágio, porque principalmente Fiagro, que tem muito para crescer, eles vão fazer novas emissões de cotas. Está aí, Vigia 11, nova emissão de cotas, uma oferta restrita, que é crescer aí 300 milhões de reais, provavelmente vai captar tudo no mercado. O preço da cota é R$ 9,53, mais 39 centavos de taxa, que vai dar uma cota de R$ 9,92. Que com essa taxa muito alta, está dando mais de 4%. Sim, mas está abaixo do preço de mercado, e o mercado vai absorver isso bem, provavelmente. Mas nós vamos ver Vigia de novo daqui uns dias a preço próximo de R$ 10 aí. O database dia 17/8, fator de proporção 0,89, que significa aí que o fundo vai crescer 89%. GCRA 11, mais um Fiagro. Hoje tem Fiagro aí na nossa lista. Liberação de cotas para negociação da última emissão, dia 15/8. Então, segunda-feira aí, GCRA 11 liberando as cotas para negociação. CACR 11 é um único fundo de papel que toda vez que ele compra um ativo, ele comunica ao mercado. Eu acho legal isso, assim como os fundos imobiliários de tijolos fazem. Ou ele faz um fato relevante para cada aquisição. Então, eles concluíram a aquisição parcial da série 347 da primeira emissão de certificados recebíveis imobiliários da Habitat Seguradora, o quase o objetivo da distribuição dos tempos. Eu vou direto ao que interessa. O valor da aquisição, R$ 1.100.000, até pouco. Quantidade de CRIs, 1.100 CRIs. Remuneração de CRIs, variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, então é em cima do CDI, over extra grupo, com acréscimo exponencial de uma sobretaxa equivalente a 7% ao ano. Então, ele podia escrever só CDI mais 7 na remuneração aqui, né? Então, a remuneração muito boa, CDI mais 7. O vencimento, 18 de novembro. A periodicidade de pagamento da remuneração. Os juros serão pagos vencimento nas datas de pagamento conforme o cronograma de pagamento no termo de securitização. Então, os juros. E a amortização de CRIs. A amortização cash whip após o habite. Então, vai ser só amortizado depois que saiu o habite da obra. Aí vai ser sendo feita a amortização. HCRI 11 informou aos cotistas e o mercado que não irá divulgar não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 12/8. Então, a HCRI 11, que era para informar no 10º dia útil aí os seus proventos, não informou proventos ontem. Eles estão
também com problema judicial lá junto à Reddor, é o Hospital da Criança. SD11, foi celebrado nessa data um contrato, deve ser um contrato com a empresa Rio Color Distribuidora para a ocupação do módulo 8 do Galpão B multimodal em Duque de Caxias, com a área de 2.285 metros quadrados. Vou pular o que está dentro de parênteses, não consegui pular. Imóvel principalmente focado no estado do Rio de Janeiro. A Nova Lacatari atua há 15 anos de distribuição de tintas e marcas, sendo que representam as marcas Arquison, Nobel, Coral, Spartak e Emarite. O contrato é típico e tem um prazo de vigência de 5 anos, 60 meses, a partir de 15/8, e o término dia 15/8 de 2027. O valor da locação por metro quadrado está em linha com as últimas negociações realizadas pelo fundo, eles não dizem qual é, e o índice de reajuste ao IPCA. O contrato de locação prevê uma carência inicial de 2 meses e os descontos escalonados do início do prazo de locação até o segundo ano de locação. Então, vai ter desconto até o segundo ano, só a partir do terceiro, que vai estar pagando em total. A carência inicial não se aplica ao pagamento dos demais encargos locatícios e tributos relativos ao imóvel, como os condomínios, impostos predial e território urbano e seguros. Então, pelo menos, não vai ter essas despesas nesses 2 primeiros meses de condomínio e os impostos, o SDU11, e com isso já diminui um pouco a despesa já no curto prazo, mas vocês podem ver que essa locação já diminui mais ainda a vacância, se eu não me engano, agora ficou em menos de 2% a vacância do SDU11. DPRO11 é o Devant Properties, é um fundo imobiliário de tijolos, já a gente comenta sobre isso nos relatórios, de tijolos da Devan, está liberando para negociação as suas cotas dia 16/8 agora. Relatórios gerenciais, vamos lá? Começar com TORD11, que vai ter vídeo de leitura do relatório TORD11 saindo ainda hoje pela manhã. Apesar de apresentar resultado caixa positivo, não realizou distribuição de rendimentos referente ao resultado de julho. A inflação acumulada vem afetando o poder aquisitivo do consumidor em geral. Como multipropriedades não é considerado produto de primeira necessidade, 2 efeitos estão sendo sentidos mais fortemente nas carteiras de recebíveis que garantem os CRIs desse setor: a mudança do perfil do produto vendido e aumento da inadimplência ou pedidos de cancelamento. Eu sempre falei, na hora que o negócio arrocha, você deixa de pagar aquela prestação daquele seu resort. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de pagar a prestação da sua casa ou do seu lote, mas do resort você deixa. Com as férias de julho, a expectativa é que o aumento das vendas de novas cotas compense esse efeito a médio prazo, mas a pressão de caixa de curto prazo para pagar os cancelamentos existentes. Até o momento, as vendas nas principais praças turísticas responderam bem, mas ainda é cedo para sabermos se a tendência foi revertida. Como medida preventiva, a gestão decidiu reter o resultado caixa do mês para eventual necessidade de aporte de capital em seus equities. Exato. Eles podem ter que colocar capital lá nas equities de desenvolvimento, em especial o projeto Cauana Residence e o Macaíra Beach Resort e o Resort do Lago. Dentre as movimentações de julho estão vendas de 4.957 unidades de CRI e GPK subordinadas e vendas de 1.665 unidades de CRIs do Brasil Parque subordinada e venda também de 380.427 cotas do lote metro quadrado ao preço de R$1 e aportes na carteira de equities. O que eles estão fazendo? Eles tinham uma carteira com fundos imobiliários, com CRIs e equities. Agora eles estão vendendo CRIs, estão vendendo os fundos imobiliários e aportando tudo em equities. Por quê? Porque os equities ficaram mais caros de serem atualizados, mais caros de se terminar as obras, então eles são obrigados a fazer esses investimentos lá. Logo, o TORD será um fundo 100% de desenvolvimento. VSLH11 distribuiu 7 centavos por cota, referente ao mês, representando um dividend yield de 0,67%, encerrada
a 10,45 o valor patrimonial. A cota patrimonial 10,45 subiu muito, hein? Vale ressaltar que o dividend yield sobre a média do ingresso no período de 9,21 é de 0,76%. Ainda é baixo. Dentre as movimentações de julho, olha só o que ele comprou. Exatamente o que o Tord vendeu, né? Compra de 1.695 unidades CRI Brasil Parque subordinadas, compra de 470 cotas de investimento do fundo imobiliário lote metro quadrado, a preço de cota de 1,06. Então, ele vendeu, na verdade, o Tord vendeu um pouco mais de coisas lá, mas ele comprou do Tord 11. Talvez CLH ajudando o Tord 11 a ter caixa para poder investir nos seus equities. Em julho, os ativos apresentaram resultados em linha com expectativas da gestão. Apesar disso, a gestão deliberou por não antecipação da distribuição de resultado contábil acumulado, com o intuito de reter caixa para atender a dois objetivos: elevar a taxa interna de retorno do fundo por meio de potencial aquisição de ativos que exijam um mínimo de ingresso, reduzir o impacto de deterioração do poder aquisitivo do efeito da escalada da inflação. Gente, a letra ficou pequenininha até para mim aqui, mas estou imaginando para vocês aí na tela do celular ou no computador, dos clientes do empreendimento, que pode afetar negativamente a inadimplência. Então vamos lá, eu vou dar uma resumida, porque só botar o por fim aqui. Por fim, é importante ressaltar que a antecipação da distribuição da reserva de lucro contábil pode ser realizada caso a equipe de gestão identifique que sua reposição via resultado caixa positivo futuro para um alto grau de confiabilidade em suas projeções de risco. O caixa excedente disponível para a distribuição. Pessoal, o que está acontecendo com o SLH? Vai ter leitura do relatório gerencial dele também. Eles já vinham distribuindo lucro contábil e era maior que o caixa. Nesse mês de julho, eles resolveram fazer a distribuição exatamente apenas do lucro caixa, sem distribuir o lucro contábil. Vocês lembram aquele problema que tinha o MXRF11, que a CVM disse que não podia fazer e agora pode fazer? Pois eles estão fazendo exatamente, estão distribuindo mais que o lucro caixa e distribuindo o lucro contábil antes dele transitar no caixa. Isso também é considerado normal. É considerado normal e pode ser feito. Porém, quando você distribui um lucro contábil, que, por exemplo, um CRI valorizou porque a inflação está acruada nele. Se você distribuir isso com um caixa que você tinha, não que você recebeu, você corre o risco desse CRI te dar um cano e você, com isso, você já distribuiu aquele dinheiro que você não recebeu. Por isso que eles estão segurando um pouquinho. Quando eles sentirem confiança que vão receber esse financeiro futuramente, eles podem fazer distribuição de lucro contábil. Basicamente foi isso que eles falaram aqui. DEVA 11, vamos lá. Referente ao mês de julho, o fundo distribuiu 17 milhões aos detentores do DEVA 11, foram distribuídos R$ 1,25, no qual isento de imposto de renda, um bom dividendo. Considerando o gross up do imposto de renda, o rendimento equivale a 144% CDI. Em linha com a modelagem inicial do fundo, a taxa média ponderada da carteira de CRIs fechou em inflação mais 10,35%, boa taxa, contando com duration baixa de 2,7 anos e ativos com robusta estrutura de garantias. O fundo encerrou o mês com 91% alocado em 56 CRIs, 6,6% em cotas de outros fundos imobiliários. 2,4% permanecerão em caixa. Importante comentar que os ativos do DEVA 11 são corrigidos pela variação positiva do IPCA. Em caso de deflação, será considerada a taxa pré-fixada juros reais no cálculo dos rendimentos. Essa proteção de deflação que possuímos nos CRIs se mostra muito assertiva e importante em momentos como esse. Com isso, mesmo no cenário de deflação, o fundo permanecerá buscando um target de 1% de dividend yield nesses meses de deflação, o que avaliamos como muito positivo e trazendo previsibilidade de distribuição de rendimentos aos investimentos do fundo. Que notícia boa, né? Uma notícia muito boa aí, que eles vão continuar tendo o alvo aí de obter 1% ao mês, mesmo com deflação. IRDM 11
também informou seu relatório gerencial. A distribuição de rendimentos referente ao mês de julho foi de R$ 1,32, equivalente à taxa de 158. Em julho foi observada uma deflação histórica, porém, o resultado da política monetária contracionista e desordenada da desoneração do ICMS no preço dos combustíveis. A parcela de correção monetária presente no resultado do fundo está começando a sentir efeitos da redução da inflação. No entanto, tal impacto foi compensado por ganhos adicionais em negociações de crises de FIIs. E acredito que eles têm os FIIs na carteira que valorizaram agora. Próximo mês deve manter, de forma que o rendimento apresentou uma ligeira melhora se comparado ao mês anterior. Vale dizer que, devido à política de distribuição de rendimentos mais conservadora do fundo, que considera apenas o resultado realizado no regime caixa, vários CRIs investidos possuem ganhos acumulados, fruto de meses em que a inflação veio muito forte. Essa reserva de resultado agora atua como um colchão para minimizar qualquer impacto de inflação mais baixa e até mesmo negativa. Por fim, os ativos do fundo permanecem adimplentes e o processo de reciclagem da carteira foi mantido, a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos. IRDM, carteira saudável e ainda com previsão de manter bons resultados mesmo no período de deflação. E o mesmo para o IRIM 11, tá, gente? Eu vou até... eu não vou ler tudo, porque é Ctrl+C, Ctrl+V. A única coisa que aumentou aqui é que o resultado deles é 190% do CDI, contra 144% do outro lá. Mas o resto também eles possuem um resultado de inflação acruada que também atua como um colchão, que vai minimizar, e eles também vão manter um bom resultado aí nos próximos meses. O IRI 11. DPRO 11, eu trouxe DPRO 11 só pelo fato desse parágrafo aqui. DPRO 11 é um fundo de properties que nasceu para dar início a nova estratégia de investimento de ativos imobiliários tijolos e possui um mandato amplo e iniciou a construção de seu portfólio com um ativo de logístico industrial. Então, ele hoje, nesse único imóvel que ele tem, eu posso dizer que ele é de logística. Em um cenário extremamente desafiador, captou 37 milhões com seus investidores profissionais e, através da oferta 476, já distribuiu R$ 5,08 por cota aos cotistas em 3 meses. Como parte da negociação, o pagamento do ativo está sendo feito de forma parcelada, mas o aluguel recebido na íntegra, o que justifica o yield acima da média no tempo determinado. Então, vamos lá. Eles estão com um caixa rendendo CDI e já estão recebendo o aluguel. Então, de acordo que eles forem pagando, vai diminuindo o caixa que está em CDI. E o aluguel continua no mesmo valor, porque eles já estão recebendo o total, o aluguel na íntegra. Então, o DPRO 11, a tendência é que diminua no decorrer do tempo o valor dos seus proventos. Então, muito cuidado para quem vai comprar, já que vai liberar as cotas para negociação semana que vem, só olhando o dividend yield. O dividend yield dele não é para um fundo imobiliário de tijolo, não faz sentido. Esse valor que ele vem pagando, se eu não me engano, foi R$ 1,40. REC X11 é o FOF da REC. O fundo irá distribuir aos seus cotistas referente ao mês de maio 80 centavos, que dá um dividend yield em cima da cota de R$ 69,00 de 1,16%. Um bom dividend yield. O caixa referente ao mês de julho foi de 96 centavos, então eles distribuíram bem menos. O fundo possui um lucro acumulado a ser distribuído de 16 centavos, então eles guardaram 16 centavos. O dividend yield médio desde o IPO está sendo 1,27%. No mês de julho, o fundo encerrou o mês com 28 FIIs, distribuído em 6 segmentos, a posição majoritária em recebíveis, 60% dos ativos. Então, ele tem 60% em fundo imobiliário de papel, por isso que vem pagando bem, né, gente? Seguido pelo segundo, o segmento de fundos híbridos, 22%. Com relação aos indicadores econômicos, o IFIX apresentou uma alta de 0,66 no mês, acumulando uma variação de 0,33 no ano. Já o IPCA registrou uma queda de 0,68, enquanto o IGPM uma alta de 0,21%. Outro fundo de fundos, Devan Fundos e Fundos, referente ao mês de julho, o fundo distribuiu aos seus
um total de 825,7 mil em rendimentos aos detentores do Devan. Foram distribuídos 75 centavos por cota. Um dividend yield de 1,14%, também um bom dividend yield. As receitas advindas das locações em fundos imobiliários representam 66% do local, tendo praticamente a totalidade originada de rendimentos de fundos imobiliários investidos. Em seguida, ficam os ganhos com juros e correção monetária. Então, os juros com ganhos e correção monetária do CRI. Sim, o Devan Fundos e Fundos tem 23% lá do seu rendimento vem de CRIs. O fundo manteve 46 centavos por cota de resultado retido para futuras distribuições. Então, também tem uma boa reserva para distribuir o DEVA Fundos e Fundos. Comentários do Kiko, vamos lá. Ontem a pergunta que eu mais recebi foi sobre os pagamentos dos proventos dos fundos imobiliários no Banco Inter. Pessoal, às vezes o atraso de pagamento de proventos pode acontecer. Quando acontecer o pagamento, o atraso de pagamento e for por conta do fundo ou da ação, seja dividendo, proventos, juros sobre capital próprio, sai sempre um fato relevante comunicando ao mercado. Então, é porque muita gente está pensando que são os fundos imobiliários que não estão pagando. Não, na verdade, quem atrasou, no caso de ontem, foi um problema pontual da corretora do Banco Inter. E a resposta que a corretora está dando para todo mundo, e eu não sei se normalizou, porque eu recebi os meus todos até 11 horas da manhã, eu recebi todos, mas eu não sei de outras pessoas. Teve gente que era 8 horas da noite e falava para mim que ainda não tinha recebido. Mas como eu dormi cedo, eu não sei se recebeu. Mas a resposta que o Banco Inter dava para todo mundo era: até meia-noite cai. Porque é o seguinte, a data de pagamento era ontem, 12 de agosto. Até meia-noite é 12 de agosto. Você só tem direito de reclamar a partir do meia-noite e 1 minuto. Antes você não pode reclamar. Está dentro do prazo. Então, eu sei que a gente fica ansioso, que a gente já conta com esse financeiro fazendo compras antecipadas, mas não pode se contar, porque principalmente isso já aconteceu com outras corretoras, não de atrasar o dia, mas de ser pago ao final do dia, no caso, próximo à meia-noite. Agora, ontem aconteceu com muita gente com o Banco Inter. Comigo, com minhas cotas do Banco Inter, o pouquinho que eu tenho lá, recebi. Acho que é porque eu tenho pouco, né? A galera que tem muito aí, o Banco Inter segurou até o final do dia. Pessoal, vamos encerrando por aqui o nosso querido Daily News. Vou pedindo para vocês que deixem aquele like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. O vídeo ficou longo porque tinha muita notícia, mas hoje é sabadão, vocês estão com calma aí, podem assistir todos. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva no canal e marca o sininho para receber as notificações. Quase eu nunca falo desse sininho. Até a próxima, pessoal!